Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero aqui, nesta manhã gloriosa, trazer a vocês uma mensagem da parte do Senhor. Quero trazer a vocês uma pequena introdução, ao Evangelho de Mateus. Meu irmão, minha irmã, por que essa introdução? Sabe por quê, meu irmão? Porque conhecer a Bíblia nos dias de hoje está muito além de ser um leitor costumas, ler de Gênesis, Apocalipse, com uma programação diária de leitura. Sabemos hoje, meu irmão, que com o desenvolvimento das pesquisas, inclusive as pesquisas cristãs, as pesquisas bíblicas, nos desafia a cada dia uma compreensão bíblica além das convicções da fé, saber mais, por exemplo, sobre os autores, sobre as suas épocas, sobre o contexto histórico de cada texto bíblico, da religião praticada e dos destinatários dos livros bíblicos. Isso, meu irmão, nos abre novas ideias, novas opiniões sobre o texto e a sua aplicação nos dias de hoje. Então, meus irmãos, por esse motivo e vários outros motivos a qual esse texto, essa palavra nos traz, eu quero trazer a vocês essa introdução ao Evangelho de Mateus. Veja só, meu irmão, veja só, minha irmã. O Evangelho de Mateus apresenta para as comunidades cristãs de hoje um rico testemunho de como a memória de Jesus orientou a vida da comunidade de Mateus. Diante dos novos desafios à fé, meu irmão, que surgiram na Galiléia, quase 2 décadas depois da destruição do templo, os ensinos e a vida de Jesus se tornaram orientativos para seguidores de Jesus que praticavam ali da comunidade de Mateus, Quero falar um pouquinho, meu irmão, sobre a localização geográfica da Síria para a Galileia. Vocês não vão entender agora a princípio, mas até o fim dessa introdução você vai entender o objetivo, amém? Dessa introdução. Veja só, ao afirmarmos que a comunidade vivia na Galileia cerca de 2 décadas depois da destruição do templo, meu irmão, nos afastamos da proposta da maioria dos pesquisadores que localizam ali esse evangelho na Síria. Meu irmão, apresentar o Evangelho de Mateus como fruto da Galileia é resultado das pesquisas atuais que destacam que a Galileia é central no Evangelho de Mateus. E também que a situação do judaísmo pós-destruição do templo se relaciona diretamente com a conjuntura espalhada pelo Evangelho. Meu irmão, nessa conjuntura destaca-se a pluralidade do judaísmo pós-destruição do templo, o conflito entre os diversos movimentos na busca de firmar-se como verdadeiro Israel. O judaísmo, meu irmão, antes da destruição do templo, era marcado por uma ampla diversidade de movimentos. A tensão existente entre elas era grande, mas o templo era a marca do judaísmo. Com a destruição do templo pelos romanos, essa tensão transformou-se em conflito, meu irmão. Cada grupo buscava afirmar-se como o verdadeiro Israel.
na Galileia, dois movimentos, meu irmão, que se digladiavam, marcaram o evangelho de Mateus. Os judeus cristãos, aqueles que produziram o evangelho, e os judeus da sinagoga, um dos grandes adversários. Esses movimentos buscavam estabelecer sua proposta religiosa como alternativa de piedade, como caminho de expiação de pecado, como busca do perdão e da comunhão com Deus. Olha, meu irmão, os judeus cristãos da Galileia, através do evangelho de Mateus, orientavam os fiéis da comunidade a viverem a perspectiva do reino de acordo com a vida e a mensagem de Jesus. É o que veremos agora. Veja só, meu irmão, o evangelho de Mateus e o reino de Deus como centralidade da vida. O evangelho de Mateus tem o colorido literário do pensamento semita. Destaca-se neste colorido, meu irmão, com característica de tradição oral, a qual busca estabelecer estruturas que facilitem a memorização, o uso de estruturas concêntricas. Essa estruturação pode ser comparada a um sanduíche com múltiplas camadas, sabe? As partes externas do sanduíche servem de moldura para o principal, o recheio. Entende, meu irmão? Ela não só é percebida em diversos textos, mas também no conjunto do evangelho. O fio condutor da organização do evangelho é o conjunto de 5 ensinamentos de Jesus. Eles são encontrados nos capítulos 5, 7, 10, 13, 18, 23 e 24. Essa estrutura, meu irmão, se encontra envolvida por uma introdução sobre a infância de Jesus e uma conclusão com o envio dos discípulos. A abertura e o encerramento se complementaram na perspectiva que os estrangeiros são os que reconhecem o menino que nasce, né? Tipo os magos. E Jesus envia os discípulos para todas as etnias. Esse envio do capítulo 28, né? Vamos ver aqui, ó. Introdução de Mateus, capítulo 1 a 4, né? É um relato da infância, com ênfase nos estrangeiros, os magos, né? Reconhecendo a sabedoria de Jesus. Veja só, por exemplo, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5 a 7, né? A instrução para a missão, que está lá em Mateus 10, né? O ensino sobre o reino, as parábolas de Jesus, né? Que se encontram lá em Mateus 13, né? A introdução para a vida na comunidade sobre o perdão, por exemplo, que está lá no capítulo 18, né? O sermão escatológico, né? A recompensa dos justos, né? Que se encontra lá em Mateus 24 a 25. Conclusão, Mateus 28 e 16, que fala sobre no monte lá da Galileia, Jesus encontra e envia seus discípulos para fazer discípulos de todas as etnias. Para facilitar o entendimento, meu irmão, precisamos olhar essas camadas em conjunto. Veja só, a primeira camada é Mateus 5 a 7 e Mateus 24 a 25. Veja só, essa primeira camada, ela relaciona o Sermão do Monte ao sermão escatológico. O monte é lugar significativo para Mateus. Nele os fiéis se encontram com Deus e escutam a palavra que desafia e que transforma a vida.
Por isso, o Sermão do Monte apresenta o desafio para a vida cristã, que começa com a bem-aventuranças, que seguimos a característica do Evangelho. Possui uma estrutura concêntrica, né? Elas ensinam que bem-aventurado é aquele que vive em compromisso profundo com Deus e com o próximo. Isso, meu irmão, na construção da paz. Amém? Na construção da justiça, da misericórdia. Justiça e misericórdia se constituem em ação centrais nas bem-aventuranças. Meu irmão, na organização do monte, do Sermão do Monte, que também é concêntrica, a oração do Pai Nosso é central. Ou seja, tanto bem-aventuranças, tanto as bem-aventuranças como a oração do Pai Nosso representam posturas esperadas dos seguintes de Jesus, dos seguidores de Jesus. Na mesma dimensão, meu irmão, o sermão escatológico premia os justos ao apresentar o julgamento. Eles são os que entenderam ao pequenininho que estava com fome, estava com sede, nu, enfermo, preso. O importante é, meu irmão, destacar que fazem isso sem perceber o que fizeram. Quando te vimos com fome, ou seja, são aqueles que, movidos pela experiência de fé, amam, protegem e atendem aos pequeninos como parte da sua natureza, de seu modo de ser. E a segunda camada se completa com missão e perdão. Já no caso aqui em Mateus 10 e Mateus 18. Essa é a segunda camada, vê só. Essa camada, ela aponta a comunidade de fé, as instruções sobre a missão e as instruções sobre o perdão se complementam. A missão faz com que os discípulos, meu irmão, levem palavras que produzam a paz nas casas. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Para cumprir esse envio é necessário, meu irmão, um despojamento do missionário. Por exemplo, levar só uma capa e uma sandália, etc, sabe? Ao mesmo tempo, lá no capítulo 18, mostra que a ação missionária tem que produzir uma comunidade que saiba perdoar. Por isso, enquanto outros movimentos, como o movimento religioso dos judeus da sinagoga, definem um processo jurídico para julgar, para punir os que são encontrados em pecados. A comunidade de Mateus, por exemplo, é desafiada a vivenciar o perdão. Lá em Mateus 18, versículo 14 ao 18, nos deparamos com um texto que aponta o caminho para lidar com os irmãos encontrados em pecado, né? O primeiro passo é buscar convencê-lo do seu erro. Se conseguir, o irmão foi recuperado. Caso contrário, deve-se convocar 2 ou 3 testemunhadores. Não se trata de buscar testemunhas para confirmar o pecado, mas buscar pregadores para tentar convencê-lo do pecado. Se ainda assim ele não se convencer, deve-se levar à comunidade. Se ainda assim ele não se convencer, deve-se tratá-lo como publicano ou gentil. Isso não significa, meu irmão, excluí-lo. Significa tratá-lo como alvo da missão. Lembremos-nos que Mateus era um publicano que foi chamado por Jesus para segui-lo. A exclusão não é aceita como opção. Uma vez que a responsabilidade da comunidade é grande, pois
tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18:18. A ação missionária produz o ingresso de novas pessoas na comunidade. Isso provoca conflitos, desde o modo o Evangelho apresenta a missão e o perdão como duas dimensões da ação da comunidade. Meu irmão, levar o perdão de Deus para os que estão fora, exercer o perdão com que são parte dela, sabe? Glória a Deus. O centro do Evangelho, meu irmão, é a terceira camada. É a terceira camada, o centro do Evangelho. O caminho do reino, onde se encontra em Mateus 13. Meu irmão, no Evangelho, no centro do Evangelho, encontramos o que conjuga, o que reúne todos os temas. O ensino sobre o reino de Deus. O reino se espalha como boa semente em bom campo, porém, se nesse campo for encontrado joio, a conduta dos discípulos deverá se espelhar no ensinamento divino que é diferente da lógica humana, como, por exemplo, os agricultores. Ao encontrar joio no meio do trigo, a ação correta é arrancar tudo para começar a plantação novamente, uma nova plantação. Nenhum agricultor deixa a planta e o mato conviverem em um mesmo espaço. No entanto, o reino de Deus é diferente, tudo fica junto. E a separação acontece apenas no julgamento, como é descrito lá no capítulo 25. A exclusão não é prerrogativa da comunidade, é ação futura de Deus. Glória a Deus. Outro ponto, meu irmão, é que o reino é tão valioso que, quando encontrado, é como um tesouro ou uma pérola de grande valor. Deve-se abrir mão, meu irmão, deve-se abrir mão de tudo para tê-lo, para vivê-lo. Assim é o reino de Deus. É um tesouro que deve ser central na vida, e ao encontrá-lo, há um impulso para a missão. Para a missão. Olha, meu irmão, semente espalhada é bom, é em bom terreno. Isso aí é missão, é semente espalhada em bom terreno. A convivência que pressupõe, inclusive, a convivência do joio e do trigo. Percebemos então que o Evangelho está bem organizado e que ajuda a comunidade a orientar a sua vida, tendo o reino de Deus como centro. Isso pode, meu irmão, isso pede uma nova postura diante das relações com que estão fora e com que estão dentro da comunidade. Eu quero concluir essa introdução, meu irmão, falando sobre a abrangência da mensagem do reino. Por fim, os relatos do nascimento de Jesus e o capítulo final do Evangelho com o encontro com o ressurreto envolvem ali essa estrutura dos 5 ensinos e se complementem. Na infância de Jesus, encontramos os violentos buscando matá-lo, e Deus protegendo o pequenininho e protegendo sua família. Tanto Jesus como José e Maria são protegidos. Deus se faz presente na vida deles em meio, meu irmão, a essa história de violência. Estrangeiros, os magos, vão até a manjedoura para adorar Jesus. Com isso, a boa notícia que anuncia o nascimento do Salvador, Jesus. Ela é reconhecida e acolhida por outras etnias. No capítulo final, Jesus, vencendo a violência que provou a sua morte pela ressurreição, ele chama seus discípulos para o monte lá da Galiléia.
Ele os envia para fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. O Evangelho ganha amplitude de que no cotidiano da existência, a comunidade deve fazer discípulos de todos os povos, de todas as etnias, de toda a classe, de todo mundo. Para tanto, meu irmão, o próprio Jesus promete estar presente na vida de cada um, até a consumação dos séculos. Deus que guardou Jesus, guardará através de Jesus a vida dos seus seguidores. O desafio é fazer discípulo, atendendo ao desafio missionário, formando uma comunidade perdoadora que pratica a justiça, geradora de misericórdia, geradora de vida. Essa é a mensagem do Evangelho que apontava os desafios para a comunidade que vivia na Galiléia, em um tempo marcado por conflito e com grandes desafios a serem superados. A memória de Jesus se constituiu em fonte de orientação para o cotidiano dessa comunidade e de desafio para o anúncio do reino de Deus para todas as nações. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Essa é a introdução que eu tenho, meu irmão, para a honra e glória ao Senhor, ao Evangelho de Mateus, para compartilhar com vocês nessa manhã. Eu espero, meu irmão, que essa introdução venha a ser muito útil para a sua vida e para a vida do seu ministério, da sua família, dos seus entes queridos. Espero que você se edifique, se fortaleça, meu irmão, com essa introdução. Eu venho trazer essa introdução, não é para me vangloriar, não é para me exaltar, não é para nada para minha pessoa, e sim tudo para a honra e glória ao Senhor, tudo para fazer discípulos, tudo para concretizar o ID, né, que Deus nos deixa, né? Então, meu irmão, que você venha se encher com essas introduções nos evangelhos. Eu vou fazer a introdução a todos os evangelhos, amém, meu irmão? Espero que você se edifique e fique cheio da presença de Deus na sua vida, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que esse dia venha a ser cheio de paz, saúde, prosperidade, que esse feriado seja guardado nas mãos do Senhor, que vem te proteger, te livrar de todo mal, né? Que você venha estar sempre na presença de Deus, hoje e sempre, amém, meu irmão? E se você se edificou aí, você gostou, você entendeu essa mensagem, então eu quero pedir para você deixar o like, para você compartilhar, tá bom, meu irmão? Compartilha aí. E para você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo, ei, dê uma passadinha lá, amém? Só digitar Carlos Servo de Cristo, amém? Já vai aparecer lá. Aí você se inscreva no canal, você acione o sininho de notificação, larga a opção todas e comece a desfrutar de mensagens poderosas da parte do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Amém, meu irmão? São mensagens, louvores, pensamentos, são louvores, são reflexões, mensagens gerais da parte de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Olha, que Deus te abençoe. Tenha um lindo e abençoado dia na paz do Senhor. Amém? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.